Se você já sentiu que existe algo profundamente errado com o mundo em que vivemos, mas não conseguia identificar exatamente o que era. Se você já percebeu que os mesmos padrões de controle, manipulação e destruição se repetem desde o início da história humana. Se você já se perguntou por que todas as civilizações corruptas parecem seguir o mesmo manual invisível, então você está prestes a descobrir algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga a realidade. Sociedades secretas, elites globais e sistemas de poder não surgiram do nada. Eles seguem um blueprint espiritual que começou no livro de Gênesis e chegou até o seu celular, até o banco onde você guarda seu dinheiro, até a cultura que você consome todos os dias. Existe uma linhagem, não de sangue, mas de espírito, que conecta a primeira cidade construída por um assassino às megalópolis controladas por algoritmos de hoje. Isso é uma chamada para o despertar, porque você está prestes a ver a arquitetura espiritual que sustenta toda a matriz de controle que te cerca. É por isso que comecei meu canal, porque as pessoas foram ensinadas que padrões espirituais não existem, que tudo é coincidência, que não há conexão entre o passado bíblico e os sistemas modernos. Mas existe. E quando você aprende a ver os símbolos, os comportamentos, as estruturas, tudo fica cristalino. É sempre importante quando algo massivo está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes e ninguém presta atenção. Estamos falando de um sistema que tem bilhões de pessoas vivendo dentro dele, consumindo sua cultura, obedecendo suas regras, sem nunca questionar de onde veio esse modelo. Hoje, vamos desmontar isso peça por peça. Vamos falar sobre algo que de alguma forma passou completamente despercebido pela maioria das pessoas. A estrutura espiritual que conecta Caim, o primeiro assassino da história, com literalmente todos os sistemas de poder que existem hoje. Não estou falando de teoria da conspiração. Estou falando de um padrão documentado que atravessa 6.000 anos de história humana. Quando você entende que Caim não foi apenas um homem que matou o irmão, mas o fundador de um modelo civilizacional inteiro, baseado em violência, controle, rejeição de Deus e construção de sistemas sem moral, tudo começa a fazer sentido. E esse modelo, ele está operando agora, neste exato momento, na forma como governos funcionam, na forma como corporações operam, na forma como a cultura é fabricada. E vou te mostrar exatamente como. Isso é parte da normalização da nova ordem mundial. Você aceitar que é assim que as coisas funcionam, sem nunca questionar quem projetou esse assim. Ou seja, e não se cumpre, porque não tem uma governança mundial com força para decidir as coisas e a gente cumprir. Uma nova ordem mundial. Esse é o compromisso dos líderes das maiores potências do mundo, que representam 90% da economia global. Vladimir Putin defendeu nesta quarta-feira uma nova ordem mundial multipolar. No discurso de encerramento, o presidente chinês defendeu uma nova ordem mundial. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A new world order. A world order that I think all of us would like to see. Mas antes de mergulharmos fundo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já reparou como toda civilização corrupta faz exatamente as mesmas coisas? Pirâmides de poder, sacerdotes manipuladores, elites que se consideram semidivinas, propaganda massiva, controle econômico total, ritualismo simbólico, sacrifícios, literais ou figurativos. É quase como se alguém tivesse escrito um manual de como construir um império maligno e todas as gerações seguintes só tivessem copiado. Você poderia dar uma folha de papel e uma caneta para alguém que acabou de acordar de um coma de 2.000 anos e eles diriam: isso parece Babilônia, isso parece Roma, isso parece Egito. E estariam certos, porque é tudo a mesma coisa. Só muda a roupagem tecnológica. No fundo, é o espírito de Caim repetido infinitamente. Agora veja isso.
A primeira coisa que Caim faz depois de matar Abel não é se arrepender, não é buscar perdão, é construir uma cidade. Gênesis 4:17. A primeira cidade da história humana, e ela nasce das mãos de um assassino que rejeita Deus. Isso não é detalhe, isso é o blueprint. Caim cria o primeiro sistema humano autônomo, sem altar, sem sacrifício, sem submissão ao divino. É a cidade como substituto de Deus. É o sistema como nova religião. Eu acho que todos os urbanistas modernos falharam completamente em entender que estão replicando o modelo de Caim. Eles devem amar a ideia de cidades inteligentes, megalópolis sustentáveis, hubs globais de inovação, mas nunca param para perguntar: por que a cidade sempre vira instrumento de controle? Por que toda metrópole se torna Babel 2.0? Porque o padrão foi estabelecido no Éden. A cidade não é neutra. Ela carrega uma intenção espiritual. Olha só quem mais fez isso. Nimrod, construtor de Babel, Nínive, Assíria. Alexandre, o Grande, fundador de Alexandria. Romanos, construtores de Roma, a cidade eterna que dominou o mundo conhecido. E hoje, quem são os novos construtores? Bill Gates com cidades inteligentes, Klaus Schwab com zonas de inovação urbana, Dubai, Singapura, Shenzhen, cidades construídas para monitorar, controlar, rastrear, regular. Todas seguem a mesma lógica: população concentrada, controle maximizado. Isso é Caim, direto de Gênesis 4. E tem mais. Você vê o padrão em filmes como Metrópolis, de Fritz Lang, onde a cidade é literalmente dividida entre elite no topo e escravos embaixo. Você vê em Blade Runner, onde a cidade é um labirinto de controle corporativo. Você vê em Coruscant de Star Wars, uma cidade-planeta governada por senadores corruptos.